Fala pessoal, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês alguns pontos negativos que a minha experiência de 1 ano e meio com a BMW 325 da geração E90 me trouxeram. Já consegui perceber alguns pontos que não são tão legais, que pessoalmente não me agradam, mas eu quero deixar bem claro que não necessariamente esses pontos fazem com que o carro seja ruim. Algumas pessoas podem me criticar sobre esses pontos, mas a opinião pessoal. Bom, o primeiro ponto negativo na minha opinião é o custo de manutenção. Para quem compra esse carro já sabe que é um carro premium, ou seja, ele não tem o mesmo valor de manutenção de um carro popular. E outra coisa que a gente deve lembrar é que quando zero, por exemplo, essa 325 custava 220 mil reais. O valor de manutenção é de um carro de 220 mil reais, não do valor que ele vale hoje, que é em torno de 50 mil reais. Muita gente quer comprar um carro premium e esquece que o valor de manutenção é condizente ainda com o valor quando ela era zero. Então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração na hora da compra. Segundo ponto negativo, na minha opinião, é a qualificação da mão de obra. Ou seja, não é qualquer mecânico que consegue trabalhar. Ele é um carro com uma eletrônica relativamente complexa e alguns tipos de manutenção. Há necessidade de aparelhos específicos para zerarem parâmetros. O profissional precisa ter equipamentos específicos e precisa ter um bom conhecimento técnico. Só para vocês terem noção, a troca da bateria desse carro não é feita de maneira convencional. Não é só simplesmente tirar uma e colocar outra. Precisa-se de alguns procedimentos técnicos para realizar a troca e logo após essa troca também é preciso resetar os módulos e fazer o reaprendizado da bateria. Um outro ponto negativo, na minha opinião, está no acabamento interno. Mais especificamente, alguns acabamentos emborrachados. Por exemplo, aqui no volante, esse é como se fosse um acabamento que imita uma borracha, um plástico, algum revestimento que não tem boa qualidade, na minha opinião. Não só aqui no volante, mas também no console central. Ele tem um revestimento. No console traseiro também tem esse revestimento. Aqui é um problema crônico, quem é dono de BMW já sabe. Esses puxadores de porta tem esse acabamento que com o tempo ele começa a derreter com o calor do sol e não é uma coisa muito legal. Acredito que a BMW poderia ter colocado um revestimento um pouco melhor no carro. À medida que o tempo passa, esses acabamentos em borracha vão descascando, soltando. Não é um acabamento com uma qualidade que faz jus ao carro. Os outros acabamentos têm uma qualidade muito boa. Soft touch, o couro é de boa qualidade. Mas esse acabamento emborrachado de alguns locais, muito vagabundo, na minha opinião. Um outro ponto negativo é uma questão mais técnica, mas faz muita falta. O carro não tem mostrador de temperatura do sistema de arrefecimento. Sinceramente, eu não entendo. O ideal para o motorista é ter o máximo de informações possíveis do carro. E acredito que isso seja uma informação importante. Tudo bem, há um sistema de sinalização se o motor sofrer superaquecimento ou atingir uma temperatura não ideal. Mas acredito que o mostrador consegue falar muito da saúde do sistema de arrefecimento. Por exemplo,
O carro só vai avisar no painel quando o sistema de arrefecimento tiver com superaquecimento. Mas quando a válvula termostática der algum tipo de problema e a temperatura baixar demais, isso a gente não vai conseguir monitorar em tempo real. Um outro ponto negativo, na minha opinião, são os alertas sonoros que o carro produz. Eu vou mostrar para vocês. Basicamente existe um alerta para todo e qualquer tipo de situação. Eu vou ligar o carro e a gente vai conseguir ouvir um som, que na verdade é o som padrão de aviso da BMW. Quer ver? Pronto, esse é o som. Para todo e qualquer tipo de proprietário de BMW que ouve esse som já sente um frio na espinha, um calafrio. Por quê? Porque esse som ele é padrão para qualquer aviso. Ou seja, o carro vai ligar, aparece esse aviso sonoro. Se o carro der algum problema no câmbio, vai surgir esse aviso sonoro. Se o carro der problema de bateria, vai surgir esse aviso sonoro. Então, acredito que eles poderiam padronizar os avisos bons e os avisos ruins. Pode não fazer sim. Olha só, eu estava falando, surgiu o aviso de bateria. Para vocês terem noção, né? Eu já estou com o carro há um tempo com o painel ligado. Então, o painel e o iDrive. Então, a bateria está descarregando. Então, esse é o aviso que a bateria está descarregando. Ou seja, é uma questão preocupante. Aí imagina só, o mesmo aviso da bateria que vai acabar é o mesmo quando o carro liga. Donos de BMW vão entender. Esse aviso, quando a gente ouve, dá um frio na espinha. Imagina você dirigindo de boa, tranquilo, do nada surge esse aviso. É tenso. O engenheiro de som da BMW não foi feliz também no aviso da ré. Nossa, que som chato, cara. E o pior, você consegue ainda amplificar esse aviso da ré aumentando o volume. Olha que coisa chata, cara. Bom, para quem não sabia, deixar o mínimo possível, o mais baixo possível. Não é uma coisa que desvaloriza ou que é um motivo para você não comprar o carro, mas quando você for dono de BMW vai entender. Bom, um outro ponto negativo na minha opinião é o consumo de combustível. Bom, como todo mundo sabe, esse é um carro 6 cilindros em linha e motor aspirado. Eficiência de combustível não é o forte desse carro. A média de consumo está em torno de 6, 7. Claro, vai depender do pé do motorista, da situação do trânsito, depende de uma série de fatores, até a calibragem de pneu, mas o consumo de combustível não é dos melhores. Aqui tem um valor que quando eu vim para cá gravar, dei umas pisadinhas. E falando sério, o carro não tem nenhum problema mecânico, troquei velas, bicos recentemente, fiz uma revisão geral e é isso mesmo, se você pisar ele vai beber. Eu vou colocar alguns inserts também de algumas médias boas que eu fiz. Por isso que eu disse, vai depender do seu modo de uso. Se você gosta de acelerar, o carro vai beber. Cavalo anda, cavalo bebe. Motorzão 6 cilindros, aspirado, com mais de 200 cavalos. Fica difícil ser bastante econômico. Claro, é só eu voltar a andar como cidadão civilizado que a média vai voltar a subir. Bom, um outro ponto negativo na minha opinião, vamos lá para fora, é que ele é um carro relativamente baixo. Então, em vários momentos você pode se deparar com rampas, com quebra-molas, e o resultado vai ser esse bem aqui.
carro vai raspar. Tem que ficar ligado, tem que andar com cuidado, senão deixa metade do carro em cada quebra-mola. Já que a gente falou que o carro é muito baixo, um outro ponto negativo também, na minha opinião, é a suspensão. Ele tem uma suspensão bem firme. Não posso dizer que é dura, mas para quem não está acostumado com uma suspensão esportiva, vai estranhar bastante. Até porque foi um carro desenvolvido para as ruas da Europa. A qualidade do asfalto nosso não é condizente com a suspensão do carro. Então isso traz um pouco de desconforto. Os últimos gastos que eu tive com suspensão foi em torno de R$4.000. Troquei amortecedores, buchas. Posso dizer que a suspensão está quase zerada, mas ainda assim é um carro bem firme. Isso incomoda um pouco, mas o que revolta mais, só a gente entende que a qualidade das nossas vias não são muito boas, então a gente percebe todas as irregularidades das ruas, mas são coisas que a gente deve cobrar dos nossos prefeitos e governantes. Bom, outro ponto negativo, na minha opinião, e essa é uma questão que deve ser levada em consideração. O espaço interno da parte de trás é muito apertado. Talvez eu não seja muita referência, porque eu tenho 1,97 m. Ou seja, quem vai no banco de trás, do lado do motorista, sofre muito. Mesmo uma pessoa com 1,80 m, 1,70 m, ainda assim fica muito apertado. E outra coisa, o túnel central é muito elevado, então dificulta mais ainda o espaço. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. E por fim, na minha opinião, o último ponto negativo desse carro é a falta de espaço para o pneu de estepe. Bom, originalmente esse carro vem com pneus Runflat, mas o antigo dono preferiu, acertadamente na minha opinião, substituir por pneus convencionais. A questão é, originalmente vinha com Runflat. Então uma solução que eu encontrei foi andar com aquele veda furos e enche pneus, que se algum caso de emergência, algum prego, algum parafuso, algum corte pequeno, ele faz a vedação. Mas em caso de viagem, por exemplo, já é uma situação que fica bem arriscada. Até existem no mercado algumas soluções, alguns steps que o pessoal vende por aí. Não é do mesmo tamanho do aro 17, por exemplo, desse carro, mas já ajuda. Aqueles steps temporários. Já traz uma tranquilidade. Mas, querendo ou não, é um ponto que deve ser levado em consideração na hora de comprar o carro. Runflat não foi feito para o Brasil, definitivamente. É caro, corta com facilidade e transmite muito mais a irregularidade do solo. Então fica muito desconfortável andar com pneu Runflat. Mas claro, cada um vai avaliar e entender qual é a melhor situação. Outro detalhe, o carro não vem com macaco e nem chave de roda. Tudo deve ser comprado separadamente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu digo, não tenho o intuito de dizer que o carro é ruim ou que não vale a pena comprar, até porque os pontos positivos que esse carro possui superam em muito os pontos negativos. Para quem quiser dar uma olhada, na minha opinião, eu vou deixar no card o vídeo que eu gravei sobre os pontos positivos. É um carro muito legal, muito interessante, mas esses pontos negativos devem ser levados em consideração. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, achou interessante, dá uma força, deixa o seu like, se inscreve no canal, que a minha ideia é continuar fazendo vídeos até para ajudar muita gente que tem vontade, tem um sonho de comprar um carro premium, ainda mais a BMW 325i, que
hoje em dia está com um preço muito atraente e a minha ideia é fazer vídeos que ajudem e que trazer muito a minha experiência com o carro. Vou falar das manutenções, o valor das peças. Acredito que são coisas que vão ajudar bastante. Se você deixar seu like e se inscrever no canal, vou entender que é um conteúdo relevante para você e vai me dar força para continuar gravando.